Bom, eu vou entrar aqui agora num texto extra. Depois vocês podem ir lá na página e baixar esse texto para vocês terem também, tá? Porque eu quero agora mostrar para vocês, quero falar sobre o anticristo especificamente. E como o assunto termina hoje, eu quero pelo menos tentar cobrir isso da melhor maneira possível, tá? Então, o anticristo, o homem do pecado. Vamos falar sobre a linhagem dele. Então, a origem. 1 João capítulo 3, versículo 12, diz assim: não sendo como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Deixa eu tentar mudar a orientação aqui para ver se melhora. Melhorou ou não? Não. E as do seu irmão justas. Judas 1,11 diz assim: ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e com o amor ao lucro se atiraram ao erro de Balaão, e pereceram na rebelião de Coré. Então nós temos o primeiro simbolismo específico sobre ele, sobre o anticristo, em Daniel 7,8 e Daniel 8,9. Depois nós temos a primeira profecia declarada sobre ele em Isaías capítulo 14. E temos a primeira revelação plena sobre ele através de Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Eu quero te conduzir no raciocínio inteiro para você poder adquirir argumento também e para você depois conferir, porque o que eu quero é que você se torne um pesquisador. É isso que eu gostaria. Quem deu origem ao termo? O apóstolo João. 1 João 2,18 diz: filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Então você percebe que ele fala que vem o anticristo, mas ele reconhece que existem vários anticristos. O que ele está tentando dizer? Ele está tentando dizer que esse anticristo que vai surgir, ele não vai surgir do nada, e existem protótipos desse anticristo. Então, se nós prestarmos atenção na história, nós vamos ver pessoas que funcionaram como um anticristo. Então, ele não vai ser muito diferente de Hitler, por exemplo. Ele não vai ser muito diferente de Antíoco Epífanes, como nós falamos aqui há algumas aulas atrás. Ele não vai ser muito diferente de Nero. Ele não vai ser muito diferente de Vespasiano ou de Tito, né, o general Tito. Ele não vai ser muito diferente de Mussolini. Entendendo? Ou seja, pessoas que ao longo da história se pareceram, se aproximaram o máximo possível deste indivíduo, dessa figura. Mas ele deixa claro que ainda está por vir, ainda virá, não é? 1 João 2,22, quem é o mentiroso? Aqui ele define o que é anticristo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Então, se você tiver que dar uma definição de anticristo segundo a Bíblia, qual é a definição que a Bíblia dá? Ele nega o Pai e o Filho. Pronto. Só isso aí nós já eliminamos várias pessoas. Então, outra razão para eu não crer que o anticristo é o Papa, como, por exemplo, os adventistas querem tanto convencer o mundo de que o anticristo é o Papa. O Papa não nega Jesus, o Papa não nega o Pai. Pelo contrário, ele não vai negar aquele que ele alega ser o representante na Terra. Ele não nega. Então, a definição de anticristo está no 1 João 2,22. Ele tem que negar que Jesus é o Cristo e ele tem que negar esta relação entre pai e filho. Deus Pai e Deus Filho. Para ser anticristo, ele tem que fazer essas duas coisas. 1 João 4,3, e todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus,
mas é o espírito do anticristo. Olha aí de novo. Se ele confessar Jesus, ele pode não ser crente, ele pode ser o espírito de engano, ele pode estar fazendo aquilo por conveniência, mas anticristo ele não é. Para ser anticristo, ele não pode confessar Jesus, tem que negar o senhorio de Jesus e tem que negar esta relação entre pai e filho. Por isso que eu entendo que o Islã se encaixa perfeitamente nessa descrição. Todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. E segundo João 1,7, porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Então esse termo que nós usamos tanto, o pai dele é João. Paulo nunca usou o termo anticristo para se referir a esse indivíduo, esse personagem. Paulo o chama de homem do pecado, nós vamos falar disso um pouco mais à frente. O que esse termo significa? Anti significa contrário ou no lugar de. Por isso que o cordeiro com 2 chifres é uma coisa estranha. Ele não deveria ter chifre, mas tem 2 chifres. Por quê? Porque ele está tentando, de alguma forma, fazer com que as pessoas não sintam falta de Jesus. A tentativa de substituir. Esse é o falso profeta. É aquele que vem promover o anticristo e, logicamente, fazer com que a sua imagem fale. E Cristos quer dizer ungido. O diabo se esforça ao máximo para impedir que o homem conheça a Trindade divina. Há uma ira de Satanás com essa doutrina da Trindade. E as pessoas perseguem isto ferrenhamente. A religião mais dedicada em provar que a Trindade não existe hoje é o Islã. Nós temos os testemunhos de Jeová, mas os testemunhos de Jeová estão vencidos, coitados, viraram uma minoria, né, qualquer. Já o Islã não. O Islã tem 1,2 bilhões ou 1 bilhão e 200 milhões de pessoas ao redor da Terra. Tá? Eles concordam conosco em quase 90% do nosso conteúdo, exceto no que tange a Jesus. Não é estranho isso? Se você falar de Abraão, eles vão, não, Abraão foi um grande profeta, um grande homem de Deus. Se você falar de Moisés, não, um dos maiores profetas da história. Se você falar de Davi, um grande homem. Se você falar de Elias, eles concordam. Todos os profetas, eles concordam. Mas quando você falar, e Jesus? O problema deles é Jesus. Eles aceitam o restante da Bíblia, não aceitam Jesus. E por não crerem em Jesus, eles só podem ter certeza da salvação com antecipação através do jihad, né, que é a guerra santa contra os infiéis, tornando-se um shahid. Então, como que se é salvo no cristianismo? Aceitando Jesus como seu salvador. Reconhece que Jesus morreu por você. Pronto, você recebeu. Todo aquele que confessar o nome do Senhor, confessar o nome do Senhor será salvo. Pronto. Reconheceu que Jesus é o Senhor, Filho de Deus, morreu pelos seus pecados, você é salvo, pela fé. O Islã não reconhece que Jesus é o Filho de Deus e que o sangue de Jesus os purifica de todo pecado. Então, como que um muçulmano é salvo? Então, tem 2 formas. A forma convencional é através da seleção de Alá. Alá, no dia do juízo final, fará um levantamento das suas obras, de tudo que você fez, e vai pesar nas balanças que você fez de bom, que você fez de ruim, de acordo com o resultado desse balanço, você pode ser salvo ou não. Agora, existe uma forma de você garantir a salvação sem depender do balanço das obras. Qual é? É o jihad, é a guerra santa. Então, se você botar um colete de bomba, entrar num avião, num ônibus cheio de judeus, explodir o colete de bomba e o ônibus, você está salvo, não vai passar pelo peso das obras. E com regalias, com direito a 72 virgens do paraíso. Sério mesmo. Que logo após a relação sexual, logo em seguida elas voltam a ser virgem de novo. E ele vai ter elas ele terá as 72 por toda a eternidade. Bom negócio, né?
Se fosse verdade, né? Não é verdade, isso é mentira do diabo, isso é engano. Né? Então, a forma de garantir a salvação é através do jihad. O cara vai lá, se torna um shahid, que é o mártir, e ele então é salvo e garante a salvação de mais 5 membros da família. Por isso que quando o camarada vai lá e se explode, os parentes vão na televisão, ai, ele foi um shahid e tal. É, porque estão pensando assim, opa, minha salvação está garantida. Fala, pastor. Eu ia falar que esse sentido não é muito bom para as mulheres, mas aí como tem 5 membros da família, então... Exatamente. Exatamente. Então, oi. Um desses pessoal, eu não sei de qual país, eu estava almoçando lá no restaurante e conversando com a pessoa, né? Esse pessoal de bomba, né, que vão explodir nesse lugar por aí, em muitos desses países, né, eles dão dinheiro para a família, para ele fazer, porque são pessoas muito pobres, que não têm dinheiro para nada. Aí eles dão dinheiro, tipo assim, a minha família vai estar salva, porque vai ter comida, vai ter sustento, vai ter não sei o quê, e ele vai lá e se expõe. Exato. E tem também um outro, isso aí é verdade, e tem também uma outra situação que acontece. Eles sequestram a família inteira e diz para o indivíduo, se você não fizer, nós matamos sua família. Então o indivíduo tem que ir lá e fazer, não por convicção, apenas para que a família não seja executada. Isso acontece todos os dias. Essa é a religião que quer dominar o mundo. O Espírito de Cristo detém o espírito do anticristo. 2 Tessalonicenses 2,6. E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera, pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. Na verdade, aqui falta uma interrogação. Onde está? O Espírito de Cristo detém o Espírito do Anticristo? É uma interrogação que faltou. Porque esta é a teoria mais plausível, ou mais, não é nem plausível, é a teoria mais vaticinada. De que é o Espírito de Cristo, ou o Espírito Santo, né? Que detém o Espírito do Anticristo. Mas isso não é verdade, já dei uma explicação para vocês aqui a esse respeito. Os mais profetizados da Bíblia, nós vamos falar talvez disso um pouco mais à frente, se der tempo. De acordo com J. Burton Paynes, Enciclopédia de Profecia Bíblica, existem 1.239 profecias no Velho Testamento e 578 no Novo Testamento, fazendo um total de 1.817 profecias em toda a Bíblia. Quais são os mais profetizados da Bíblia? Jesus em primeiro lugar, Abraão em segundo lugar, Moisés em terceiro, qual é o quarto? O Anticristo. O Anticristo é mais citado ou profetizado na Bíblia do que Davi, por exemplo. Agora você imagina. Eu acho que a gente devia prestar um pouco mais de atenção nisso, não é não? Tem gente que não gosta de falar disso, acha que não deve, etc. Mas, na verdade, se a Bíblia fala tanto dele, alguma razão tem. O simbolismo do Anticristo, o sistema que o revelará. Daniel 7, 19 a 20. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, sobremodo terrível, com dentes de ferro, unhas de bronze, o qual devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Também a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro que subiu e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Lembrando que, deixa eu continuar lendo. Então, letra A, dentes de ferro, Império Romano terá influência na identificação do anticristo. A B, unhas de bronze, fala do território de sustentação do anticristo, o qual será uma das 4 partes do território grego. E letra C, devorava e fazia em pedaços, impiedoso, habilidade e poder para matar com grande facilidade. Aí as características agora, tá? Que nós falamos do simbolismo, agora as características, Apocalipse 13, 2, não 12, 13, 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os pés como os de urso e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então,
Semelhante ao leopardo, sua identidade está ligada diretamente ao antigo território grego. Também será ágil e eficiente como o leopardo. Pés como os de urso, fala da força do Império Persa. Na Bíblia, pés falam de precursor, calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, ou quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ou seja, os pés estão ligados à mensagem, a ir anunciar alguma coisa, né? E até mesmo a profecias, a profetizar. A boca como de leão, a sua boca ou o que ele diz o identificará com o espírito do sistema babilônico. Ainda ele virá como um substituto de Cristo, porque Cristo é o verdadeiro leão da tribo de Judá. Então você vê que o padrão é o mesmo, porque assim como esse leão é fajuto, porque não existe leão com asa de águia, então é um leão fajuto. Esse leão é uma farsa, é uma mentira. Da mesma forma é o cordeiro com 2 chifres, é uma farsa, é uma mentira. Então o diabo trabalha em cima dessas mentiras, tentando substituir a Cristo, etc. Tá? Então a ascensão do islamismo para a restauração do território babilônico, greco-persa-romano. A Turquia foi governada pelos califes. Olha só, esse trecho que você está vendo aqui está nessa mensagem que eu preguei há 6 ou 7 anos atrás. E isso está se cumprindo diante dos nossos olhos hoje na televisão. É só ligar a televisão no canal certo, você vai ouvir falar disso hoje. A Turquia foi governada pelos califes por centenas de anos. Chegou a governar o Oriente Médio por mais ou menos 600 e poucos anos. O Império Assírio Turco dominou aquela área e chegou a ter posse de Israel por mais de 600 anos. Hoje os muçulmanos radicais acreditam que chegou o tempo de restaurar o governo dos califes. Ou califas, né? Mesma coisa. A Turquia teme o seu próprio futuro e por isso se aliou aos Estados Unidos para obter proteção americana contra os radicais, os quais esperam uma oportunidade de tomar o controle do país. Eles querem derrubar a monarquia turca. Saddam Hussein acreditava que ele restauraria o Império Babilônico ainda em vida. Por isso ele tentou tomar o Irã e o Kuwait. Então teve guerra com o Irã por 10 anos e chegou a invadir o Kuwait. E teve que sair de lá porque os Estados Unidos interferiram. É possível rastrear a linhagem do anticristo. Então, rastreando o espírito. Havia 2 árvores no jardim do Éden, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vou mostrar para você agora um dualismo na Bíblia. Letra B, Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. Então Abel tinha o espírito de Cristo e Caim tinha o espírito do anticristo. Porque lá no início, lembra que nós lemos o texto? Não sendo como Caim, que matou o seu irmão, tarará. Então, tanto João como Judas mostra que o início do problema está em Caim, porque embora Adão tenha pecado, mas Adão viveu o resto da sua vida no temor de Deus. Mas em Caim se materializa um espírito. E ele vai lá e mata o irmão. Agora, curiosamente, aqui que está o dualismo. Tinha 2 árvores no jardim. Deus falou, coma de todas e coma também da árvore da vida, que está no meio do jardim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, as árvores que estão em destaque é a árvore da vida, a árvore boa, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore má, entre aspas. No conflito entre as 2 árvores, das 2 árvores, qual que venceu? A má. Porque eles vão lá, comem da árvore má e caem. No conflito entre os 2 filhos de Adão, quem que prevaleceu? O mal. O mal foi lá e matou o bom. Então Caim parece prevalecer sobre Abel, porque ele o matou, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal parece ter prevalecido sobre a árvore da vida. Adão gerou a Sete e a partir daí 2 linhagens começam a se definir, a de Caim e a de Sete. Que aí a Bíblia agora abandona Abel. Abel morreu, não gerou nada. A Bíblia abandona Abel. E a Bíblia agora rastreia de Adão direto para Sete. E a Bíblia parece que ignora o fato de que Caim também é filho de Adão. Mas a Bíblia estabelece uma linhagem, uma cabeça, uma linha a partir de Caim. Estão entendendo? Por quê? Porque um espírito entrou ali. Então agora são 2 linhagens diferentes.
A linhagem de Adão através de Sete e a linhagem de Caim, porque um espírito se instalou e ele está construindo a sua linhagem paralela à linhagem divina, a linhagem boa, digamos assim. Pastor, não tem muito a ver, mas eu fico assim, meio irritado interiormente no espírito com as pessoas que não reconhecem a questão do espírito nas coisas. Entendeu? Porque, para mim, está muito claro que a coisa se define com o espírito que está lá. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque, pela lógica, os descendentes de Caim também são descendentes de Adão. Né? Porque Adão é o primeiro. Mas a Bíblia nunca conecta a linhagem de Caim a Adão. Então, a linhagem de Caim é definida pelo espírito que entrou em Caim. E não pela genética, pelo sêmen de Adão. Estão entendendo? Adão continua em outra direção com Sete. Você percebe que o mais importante não é nem a linhagem física, é a linhagem que Espiritual. espiritual. É. O espírito que entrou. Exatamente. Exatamente. Então, Caim, capítulo 4, versículo 17 a 22 de Gênesis, nós temos Enoque, Irade, Meujael, Metusael, Lameque, Jabal e Jubal, provavelmente eram gêmeos, e Tubal-Caim. Tá? Essa é a linhagem de Caim, contando a partir de Caim. A de Adão, olha bem, a de Adão, vem Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, que foi o arrebatado do Senhor, né? Agora veja bem, quando chega no sétimo de Caim, a linhagem está completamente corrompida. Quando chega no sétimo depois de Adão, ele é arrebatado para Deus. A linhagem está tão pura, tão purificada, que ele é arrebatado para Deus. Claro, purificada no relativo, né? Porque é uma linhagem também caída, mas você vê a diferença de espírito. Tá? Quando chega em Tubal-Caim, a coisa está completamente corrompida. Quando chega em Enoque, Deus o arrebata. Tá? Então, mais ou menos em torno de 988 a.C., 988 a.C., deve ter sido mais ou menos o arrebatamento de Caim. De Enoque. De Enoque. Então, João conecta o espírito anticristo a Caim, 1 João 3,12, não sendo como Caim, que era do maligno. Se você ler o contexto, você vai ver que isso está dentro do contexto quando ele fala sobre o anticristo. Aí vem as linhagens pós-diluvianas. Depois do dilúvio, vemos Deus formando a sua linhagem para garantir a vinda do Messias. Então, lembrando que lá em Sete, a linhagem vai seguindo até chegar em Noé. Certo? Quando chega em Noé, constrói a arca e tal, se salva. A Bíblia diz que, na verdade, aquilo é uma hipérbole, quando a Bíblia diz que só eles se salvaram, que o mundo inteiro foi morto. Aquilo ali eu acredito ser uma hipérbole, tem que ser uma hipérbole, e vou te explicar por quê. Porque depois a linhagem dos gigantes continuam. Davi matou um gigante, aí tinha o rei de Bazã, Og, que era gigante e tal. Então, de alguma forma, porque quando a Bíblia diz o mundo inteiro, é do ponto de vista de quem está contando a história, do ponto de vista regional, né? Mas é possível que tenha sobrevivido gente do dilúvio. Isso é possível, não é impossível. Tá? A presença dos gigantes depois do dilúvio é um sinal claro de que pode ter sobrevivido gente. É mais provável do que dizer que veio da descendência de Noé. Com certeza não foi da descendência de Noé, com certeza não foi. Das duas, uma, ou o incidente voltou a acontecer depois do dilúvio, ou houve sobreviventes do dilúvio. Então, mais aceitado no meio acadêmico é que tenha havido sobreviventes do dilúvio. Então, Deus exterminou a maioria, mas não todos, né? Quem elimina a raça dos gigantes, termina de eliminar, é Davi. É uma das coisas que agradou tanto a Deus em Davi. Né? Então, depois do dilúvio, vemos Deus formando a sua linhagem para garantir a vinda do Messias. E, ao mesmo tempo, o espírito anticristo retomando a sua linhagem para a vinda do homem do pecado. Porque tem um espírito trabalhando. O que Satanás foi fazer no jardim? Estava lá o jardim, Adão tranquilão, Eva tranquilona, tudo maravilhoso, Deus vinha, eles batiam papo, estava tudo maravilhoso.
aí Satanás vem e entra no jardim. Então é o Espírito, aquilo que o pastor Daniel falou ali. É o Espírito, quando o Espírito entra, ele estabelece o seu ritmo, né? E a coisa acontece a partir dali. Então nós... Quer dizer, o mal, ele sempre sobreviveu, né? Esse espírito sempre sobreviveu. Uhum. Todas as vezes que Deus destruiu o mal, no caso como destruiu a Babilônia, etc., o espírito sempre sobreviveu. Ele passou, permaneceu. Sempre. Sempre. Então o que que acontece? Na verdade, quando eles saem do dilúvio, de novo Deus ignora a linhagem de Caim, o que quer que tenha sobrevivido da linhagem de Caim, que depois eles mesmos vão ser dizimados lá na frente, aquela raça de gigante toda é destruída, dizimada literalmente, através de Davi. E por que essa marca que Deus colocou em Caim? Por quê? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas o porquê? Ninguém sabe. Ninguém sabe nem o que e nem por quê. Hã? Será que é por causa dessa linhagem do mal? Não sei. Aquilo ali é um dos mistérios da Bíblia, né? Porque inclusive Deus colocou aquela marca nele para ninguém matá-lo. É como se Deus o tivesse protegendo. Entendeu? Deus tem suas razões, ele nunca nos contou a razão. Então nós temos Sem, filho mais velho de Noé, que foi separado para formar a linhagem do bem através da qual Cristo veio lá na frente. Portanto, Abraão é descendente de Sem. Nós temos Cão, filho mais novo de Noé, passa a ser o cabeça da linhagem maligna por ter aberto a porta para o pecado. Então ele abriu a porta, dele descendeu Nimrod, que tornou-se o fundador de Babel, a qual foi a base da formação do sistema babilônico. Ele foi o pai das tribos cananeias. Isso está em Gênesis 10, 14. E Jafé, que é o filho do meio de Noé, tornou-se o pai das nações mais ricas e dominantes da terra. Basicamente, pai dos europeus, asiáticos e quase todas as nações das Américas. Joséfo, que é um historiador do primeiro século, registra um grande vale de ossos na planície de Sinear, Iraque, após o dilúvio. Porque quando a água seca, para onde que vai o entulho? Para a parte mais baixa. Então a região do Iraque é uma das regiões mais baixas da terra. Então há esse registro histórico de muitos ossos, muitos cadáveres naquela região, de acordo com Joséfo. Rastreando o sistema agora. O reino de Nimrod dá início ao sistema anticristo. Então deixa eu dar uma pausa aqui para você entender isso. Primeiro o espírito, depois o sistema, depois a pessoa. Deus trabalha assim, o diabo está só imitando a Deus. Então o que Deus faz quando ele começa o processo para trazer o Messias? O homem cai e agora Deus tem que resgatar. E resgate significa Messias. Então o que Deus faz? Deus libera um espírito bom, é o seu espírito. Aliás, na própria criação, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, antes de Deus criar alguma coisa, ele libera o Espírito dele. O Espírito dele é o incubador das coisas, né? O Espírito está lá pairando sobre as águas, de repente, pum, Deus começa a liberar a palavra de criação, as coisas vão tomando forma. Muito bem. O homem cai, Deus tem que trazer o seu filho, só que Deus não pode trazer o filho dele do nada. Aí Deus agora começa a trabalhar em cima de um sistema, formar um sistema, para que esse sistema lá na frente possa comportar o nascimento do seu filho. E esse sistema é a nação de Israel. Então Deus criou uma nação do nada, Abraão era estéril, Sara era estéril, Deus criou uma nação do nada para usar como um sistema santo, para que através desse sistema o filho dele pudesse vir. Por isso que tantas leis, tantos rituais, tanta coisa que Israel teve que fazer ao longo da história para se manter puro. E toda vez que pecava era corrigido duramente, porque tinha que se manter puro. Até que lá na frente viesse então a pessoa, que é o Messias, o Cristo. Então espírito, sistema, pessoa.
O diabo está imitando a Deus, fazendo rigorosamente o que Deus está fazendo. Então ele libera um espírito lá no Jardim do Éden, esse espírito vem trabalhando, permeando, passa de um para aqui, do outro para ali e tal, mas o diabo sabe que se o espírito ficar pairando aqui e acolá, nunca vai chegar a lugar nenhum. Então ele pega Nimrod e começa então a estabelecer, lançar a semente do sistema. Nimrod lança o sistema. Uma vez que o sistema está pronto, corrompido, pecaminoso, esse sistema vai gerar a pessoa. Vai gerar o anticristo. O mesmo sistema divino. Quem está entendendo? Oi? O que tem? Quem sabe quem é Nimrod? Não é possível, gente. Vocês não leem Bíblia não, povo? Nimrod, capítulo 11 de Gênesis. Nimrod foi o construtor da Torre de Babel. Era o chefe lá do povo que decidiu construir a Torre de Babel. E Deus viu que não se agradou, desceu e confundiu as línguas. Tá? A palavra Babel é a raiz da palavra Babilônia. Então, no lugar onde Nimrod tentou construir a Torre de Babel, futuramente se estabeleceu a Babilônia. Tá? Pastor, os gigantes, no caso que veio depois, no caso de dilúvio, né, que continuou os gigantes, será que não seria essa linhagem de Caim? Não. Os gigantes vieram quando os anjos caídos coabitaram com as mulheres. Gerou uma raça híbrida de gigantes. Como a Bíblia não registra que isso voltou a acontecer, esses gigantes só podem ter sobrevivido ao dilúvio. Muito bem. Então, ele fundou várias cidades. Estamos falando de Nimrod, Babel, Ereque, Acade, Calné, todas em Sinear, atual Iraque. E Nínive, que era a capital da Assíria. Reobote, Ir, Calé e Rezém, a grande cidade, na Síria, norte do Iraque. Aí lá na frente, quais são os dois impérios que o Israel está se debatendo? A Síria e Babilônia. Ele desafiou a Deus com seus projetos. Seus planos eram centralizar, enquanto os de Deus era espalhar. Ele lançou as bases para estruturar o sistema anticristo que perdura até o dia de hoje. Rastreando o ser. Tem uma história sobre Nimrod, mas eu não vou parar porque ainda tem coisa para cobrir aqui, senão não chega ao final. A história do ser. As duas linhagens de Abraão. Primeiro Ismael, pai do povo árabe do Oriente Médio. Dono da maior parte do petróleo mundial. Está nas mãos de Ismael. Tá? Gênesis 16, 12 diz assim: ele será como um jumento selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos, alô? E a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Tem como ser mais preciso? Literalmente o que Ismael é hoje em relação a Israel. Os filhos de Ismael são tão descontrolados, brigam entre si desde os primórdios e matam uns aos outros. Se dermos uma arma na mão de um filho de Ismael, ele vai atirar em alguém, porque está no seu DNA. Não tem jeito. Eles são assim. Está profetizado, você vai ser um jumento selvagem. Até quando ele celebra, ele já tinha que estar significado. Aconteceu no Líbano há um tempo atrás, uma das celebrações lá do partido lá, de um dos partidos lá, e o pessoal, todo mundo de rifle na mão, blá, 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 e tá. Só que você começa a atirar para cima, um monte de gente, uma multidão numa praça, dando milhares e milhares de tiros para cima. Você acha que aquelas balas vão para onde?
Daí a pouco começou pessoas sendo atingidas por balas. Sabe o que eles falaram? Os israelitas estão atirando nos... Entendeu? Eles são assim. Ismael teve 12 príncipes na sua descendência. Aí vem Isaac. Estamos falando da descendência de Abraão. Pai de Jacó e Esaú. Então, Gênesis 17, 19. Sara, tua mulher, te dará à luz um filho e lhe chamará Isaac. Com ele estabelecerei o meu pacto, como pacto perpétuo para a sua descendência depois dele. Aí, Jacó deu descendência à linhagem boa, Israel. Esaú, preste atenção nisso aqui, depois você pode baixar esse texto. Esaú, pai dos idomeus, no monte de Seir, que hoje é aquela região ali das colinas de Golã em direção à Jordânia, tá? Ao sul de Judá, próximo da fronteira com o Egito. Eles se misturaram com as tribos cananeias, descendentes de Cão. Olha bem, como que esses espíritos se atraem. Se misturaram e começaram a formar uma única linhagem. Esaú e Cão. Aí profecia sobre Esaú, Gênesis 27, 39, 40. Respondeu-lhe Isaac, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, longe do orvalho do céu, do alto céu. Pela tua espada viverás, e a teus irmãos servirás. Mas quando te tornares impaciente, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Tem duas coisas acontecendo hoje ali naquela região. Primeiro é que eles alegam que os palestinos são uma mistura de raça. Eles são descendentes dos filisteus e dos edomeus, que é Esaú. Então nós temos hoje palestinos na faixa de Gaza e nós temos hoje palestinos na região do West Bank, não esqueci como é que chama em português. Aquela região oeste de Jerusalém, como é que chama ali? Me ajudem. A West Bank, depois olha aí, pastor, o West Bank em português, como é que chama? Eu esqueci em português. Bom, o West Bank é o grande problema hoje de Israel. Por quê? Porque é um pedaço de terra dentro da nação de Israel, apontando para o lado da Jordânia, hein? Não, a faixa de Gaza é lá embaixo, perto, chegando no Egito, né? Perto do Egito. O West Bank é outra coisa, eu esqueci o nome em português. Acha aí para mim. E aí, o West Bank é que é o problema, porque ali está cheio de palestinos, mas também está cheio de assentamentos judaicos. E agora os palestinos querem aquela terra para eles, para ser o Estado palestino, e eles querem o leste de Jerusalém como capital do seu Estado. E coincidência ou não, há uma profecia na Bíblia dizendo que metade da cidade de Jerusalém iria cativa. E eles querem metade da cidade de Jerusalém. Entendeu? Então, essa profecia sobre Esaú é exatamente o que está acontecendo se você considerar que esses palestinos são, em grande parte, descendentes de Esaú. Não, Cisjordânia. Cisjordânia. Exatamente, porque a palavra cis é exatamente oeste do Jordão, né? Por isso que é West Bank. Exatamente isso. Cisjordânia, exatamente, a região da Cisjordânia. Se você olhar no mapa, você vai ver que a Cisjordânia começa lá em cima, começa, logicamente, do lado oeste do Rio Jordão, em direção à Jordânia, e vem e morre exatamente em cima da cidade de Jerusalém. Exatamente. Aquele é o grande problema de Israel hoje. Aqui está falando de Judéia e Samaria, a área. Exatamente. Parte da Judéia e parte de Samaria. É. Então, o povo palestino... Então, a conclusão é que a descendência de Cão, passando por Nirode, fundou o sistema babilônico de onde vem o anticristo. Esaú misturou-se com a descendência de Cão
e prevaleceu sobre ela. Então, como Esaú era mais forte e havia uma profecia contra Cão dizendo que ele serviria aos seus irmãos, a descendência de Cão foi sendo assimilada, devorada pela de Esaú, porque a de Esaú era mais forte. Mas os espíritos se fundiram, é isso que é importante, que eu quero que você entenda. A descendência de Ismael encampou a descendência de Cão e a de Esaú. Aí aconteceu uma fusão desses três espíritos. O espírito de Cão, o espírito de Esaú e o espírito de Ismael. Esses três espíritos se fundiram para formar uma única linhagem. Olha o tamanho do pepino, exercendo domínio sobre ela porque era mais forte. A descendência de Ismael está pouco a pouco se misturando à descendência de Jafé e dominando-a. O que está acontecendo agora nos nossos dias? A descendência de Ismael está invadindo os países ricos da Europa e os países da Ásia. E eles estão proliferando, porque cada família muçulmana tem de 6 a 12 filhos. É uma taxa de fertilidade de 8,1 em média, por casal. Enquanto que a taxa de natalidade da Europa está em 1,8 e quando muito chega a 2,1. Está acontecendo aqui nos Estados Unidos, diante dos nossos olhos, debaixo das nossas barbas. Quantos filhos eu tenho? 2. Quantos filhos você tem? Você que é pai e mãe? 1, 2, no máximo 3. Os muçulmanos chegam aqui, não pode tomar anticoncepcional, não pode usar preservativo, não pode evitar de jeito nenhum. Eles têm 7, 8, 9 filhos, 10. O que você acha que vai acontecer se Jesus não vier daqui a 50 anos? Com essas famílias muçulmanas aí gerando dúzias de filhos. Exatamente, o óbvio, é o que está acontecendo hoje na França, é o que está acontecendo hoje na Alemanha, Espanha, Inglaterra e por aí vai. Eles estão dominando, estão tomando o território através da procriação. A única descendência que está fora do domínio de Ismael é a descendência de Sem, a qual passa por Isaac. Essa é a única que Ismael não consegue tocar. O ódio de Ismael para com Isaac tem origem no sacerdócio legítimo que Isaac tem e Ismael sempre quis ter. Tanto que os muçulmanos, eles alegam que eles é que são os representantes de Deus. Por quê? Porque o primogênito de Abraão é Ismael e não Isaac. Mas o negócio de Deus não é o primogênito de Abraão, o filho da carne de Abraão. O negócio de Deus é o filho da promessa, o filho que veio da promessa que Deus fez a Abraão e Sara, né? Ismael reivindica a primogenitura da promessa de Abraão por ser o filho mais velho. O Islã é a resposta de Ismael, olha bem, o Islã é a resposta de Ismael ao judaísmo de Isaac, ou de Israel. Se Israel tem o seu Messias, Ismael também terá o seu. Se esse raciocínio todo estiver correto, esse será o anticristo, ou o que Paulo chama de o homem do pecado. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Paulo falando: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele, que não vos demovais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Agora bem, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Hoje, a única pessoa que se encaixa nesse perfil é o Mahdi. Mahdi se encaixa perfeitamente nesse perfil, porque ele é uma figura lendária, é uma figura mitológica,
e embora seja meia mítica também, né, seja meio mito, mas um belo dia alguém vai aparecer assumindo essa figura. Sou eu, Mahdi. E do jeito que os muçulmanos veneram esse Mahdi, o dia que esse cara surgir e disser, é aquele que for confirmado, esse é o Mahdi, acabou. O que esse homem disser, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas na face da Terra vão fazer com os olhos fechados. Sem nenhuma dificuldade. Então, ele tem característica para isso, para se assentar no templo, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Ele está falando em código aqui. Agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo seja manifestado. Por que ele não diz? Por que você não fala, Paulo? Vocês não lembram que eu dizia essas coisas aí com vocês? Mas agora tem um que o detém, para que a seu tempo seja manifestado. Por que Paulo está falando em código? Vamos seguir o raciocínio natural do texto. Sem preconceitos, sem ideias estapafúrdias, tá? Paulo está escrevendo uma carta, essa carta vai sair da mão dele, ele não sabe onde essa carta vai parar. Ele precisa escrever em código, porque ele está falando de algo que ele não pode falar abertamente. Como que eu descubro do que Paulo está falando? É só eu ir lá para Apocalipse 17, quando o Apocalipse apresenta a relação, não a relação, mas aquele raciocínio dos impérios. 5 foram, um é, o outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta, que era e já não é, mas que há de vir, é o 8º e vai à perdição. Então, o raciocínio é mais ou menos o seguinte: 6 impérios, porque um é 6 impérios, o outro ainda não é vindo, mas ele está vindo, ou seja, tem um que está impedindo que esse outro se manifeste. É literalmente isso. Tá? Literalmente isso. É a ideia da estátua. Império Romano. O Império Persa vai vir, mas o babilônico está impedindo o Império Persa se manifestar, porque aquilo foram guerras constantes, a história é longa. A Bíblia resume no que interessa, mas a história é longa. Alguém assistiu aquele primeiro filme 300 e esse segundo filme 300? Assistiram? Sugiro que assistam. Tem um novo, o 300, The Rise of an Empire. Tá? Tem umas cenas desagradáveis, mas fecha os olhos, acelera e assiste o filme pelo lado histórico do filme. Para você ter uma ideia, para você entender um pouco como que era aquela época. Conta a história da hegemonia, do surgimento da hegemonia do Império Grego. Tá? Mas a história conta para você ter uma ideia. Quantas vezes que o Império Grego tentou e o persa não deixava. E às vezes o persa ia lá e atacava, os gregos recuavam, aí guerra de novo. Até que o grego se levantou, tornou-se maior, mais poderoso, através de Alexandre, foi lá e derrotou a Pérsia. Mas eram tentativas constantes. Ou seja, para que a Pérsia se manifeste, a Babilônia tem que ser removida. Aí a Pérsia vem e se manifesta. Agora, para a Grécia se manifestar, a Pérsia tem que ser removida, porque a Pérsia está detendo a Grécia. Ela tem que ser removida. Agora está a Grécia. Para a Grécia, para o romano se manifestar, a Grécia tem que ser removida, porque a Grécia está detendo. Aí quando você chega no tempo de João, para que o outro se manifeste, tem um que o detém, mas ele não pode falar. Ele não pode falar porque a cabeça dele rola. É por isso que ele está falando em código desse jeito. Tem um que o detém. Vocês lembram que eu falava disso quando estava aí? Lembram que eu falava disso? Ué, se ele falava disso, e por que ele não escreve? Ele não escreve porque ele não pode. Então, o romano atual vai ser tirado. Não, foi tirado o Império Romano para surgir o império que daria vida ao Islã. Esse é o meu raciocínio. Só que eu estou seguindo um raciocínio bem lógico dentro do raciocínio dos impérios, sem forçar nada. Porque o Islã surge dentro do Império Otomano, que é o seguinte:
Mas para o Império Otomano surgir, se manifestar, o romano tem que ser removido. Por isso que Paulo não pode falar com todas as letras. Ele fica, lembra que eu falava disso? Lembra daquilo que eu falei? Mas ele não pode escrever. Porque escreveu vira documento. Aquilo cai na mão de alguém, bate no ouvido do imperador. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí fala sobre o ministério da injustiça e tal, enfim. Então o homem do pecado pode estar relacionado tanto com o anticristo, olha bem, tanto com o anticristo, bem como com o cabeça da sua linhagem. A Bíblia tem o hábito de interconectar personagens separados pelo tempo, mas unidos por uma linhagem e um propósito. Um bom exemplo disso é Davi e Jesus. Quando o cego, eu ia falar Bartimeu, né? É Bartimeu mesmo, que eu ia falar Zaqueu, o cego Zaqueu. Quando o cego Bartimeu vem gritando, ele diz o quê? Jesus, filho de José? Não, Jesus, filho de Davi. Mas Jesus e Davi estão separados por quantas eras? Por que a Bíblia conecta Davi a Jesus? Pula todas as eras e conecta Davi a Jesus. Por duas razões. Primeiro, Davi é o cabeça da linhagem. E Davi e Jesus estão conectados por um mesmo princípio e propósito, que é o reino final. Então a Bíblia simplesmente, conecta um no outro. Jesus, filho de Davi. Existem momentos em que a Bíblia está citando Davi em primeira instância, mas apontando para Jesus como objeto final. Isso acontece tranquilamente. Atos 13, 22, e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Como assim? Será que vai ter literalmente o tabernáculozinho de Davi? Não, está falando de Cristo. O objeto final é Cristo. Hebreus 2, etc. Isto é muito comum na Bíblia. O personagem mais comum para esse exemplo é Jacó. Existem incontáveis textos na Bíblia citando a Jacó, porém apontando para todo o povo de Israel como objeto final da profecia. Isso tem nome, inclusive, chama-se metonímia. É quando você cita algo representando o todo, ou o todo representando algo específico e por aí vai. Então, acontece isso muito com Jacó. Ó, bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Acontece muito disso. Não é o Jacó que está lá atrás morto, não. O Jacó ali é o povo inteiro, é o Israel inteiro. A Bíblia faz muito disso. Quem está entendendo? Textos ali em abundância, depois vocês baixam lá para vocês. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então, nesse texto, eu creio estar acontecendo, que agora é o que eu acredito, tá? Eu creio estar acontecendo exatamente o mesmo. Esse homem do pecado se encarna em duas pessoas separadas pelo tempo, mas unificadas por uma linhagem racial e por um propósito, que seria o falso profeta Maomé e o anticristo final. Porque, na minha opinião, Maomé é o cara que faz o que Apocalipse 17 diz, que é corromper a terra. Aquela corrupção, sem falar do lado econômico e ocultista, porque tem outros desdobramentos, mas Maomé é o cara que o diabo escolheu a dedo para fazer o que fez. Não é qualquer pessoa que funda uma religião e tem 1 bilhão e 200 milhões de seguidores fanáticos dispostos a morrer por aquilo que aquele cara disse. Muito forte. Por isso, o hinduísmo não consegue. Quer que eu te diga? Nem o cristianismo às vezes. Você vê as pessoas morrendo aí por Cristo, mas em países aí fechados, onde a fé da pessoa é provada no fogo e ela morre por Cristo. São poucos. Os crentes de hoje não querem morrer, querem ir para o céu, mas não querem morrer. Entendeu? Então, na verdade, o Islã é um fenômeno.
Nós temos que admitir isso. O islamismo é um fenômeno. Eles estão agora no Ramadã, né? A maioria absoluta jejua 40 dias, do nascer ao pôr do sol. Isto no mundo inteiro. E não tem ninguém no ouvido deles mandando eles jejuarem. A gente promove um jejum na igreja, clama, pede pelo amor de Deus para o povo jejuar, ninguém dá a mínima. E olha que tem a Bíblia mandando jejuar, está o pastor lá falando para jejuar. O Islã chega no Ramadã, acabou. Todo mundo jejua. Vocês viram o problema na Copa agora, porque os jogadores queriam jejuar, não podiam. Como é que vai jejuar e jogar bola? Um futebol de alto nível, um condicionamento físico de alto nível, não dava. Mas estava aquela coisa, jejua, não jejua, agora você imagina. Agora é época, né? 40 dias. Imagina você, o fortalecimento que ele dá para esse demônio, com esse jejum mundial. Mas aí é que está. Qual é a outra religião hoje no mundo? Vamos dizer aí, 1 bilhão e 200 milhões, vamos dizer que metade, que é muito mais do que a metade. Mas vamos dizer que metade está jejuando hoje. 600 milhões de pessoas jejuando para Satanás. Consciente ou inconsciente. E é assim que Satanás está gerando o seu Messias. Entendeu? Jesus. Filho da perdição. Bom, isso aqui é interessante, eu vou fechar com isso aqui que o tempo está terminando. A palavra perdição, no texto, preste atenção, vem do grego apoleia. Aparece 4 vezes no Novo Testamento. Essa palavra apoleia não pode ser estranha para você, porque ela é a raiz da palavra apologia. Apoleia, ou apologia, vem de apoleia. O que é apologia? O que é fazer apologia a alguma coisa? É defender uma ideia através da palavra, seja escrita ou seja falada. Isso é apologia. Então agora olha bem isso. Homem do pecado, vírgula, o filho da apoleia. Filho da perdição, apoleia, é o grego apoleia. Essa mesma palavra 4 vezes no Velho Testamento, Mateus 26, 8, Marcos 14, 4. Esses 2 textos falam da crítica dos discípulos de Jesus quando a mulher derramou um unguento de alabastro sobre a cabeça. Então aquela crítica, eles fizeram uma apologia contra. Então aparece a palavra apoleia. Filipenses 3,19, Paulo condena os inimigos da cruz de Cristo, dizendo que o fim deles é apoleia, ou seja, destruição pelo poder da palavra. Segundo Pedro 2,3, Pedro também está condenando os inimigos da cruz. São os falsos profetas e falsos mestres que farão negócio das pessoas com palavras fingidas. Espírito de apologia, de apoleia. E Apocalipse 17:8, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá a apoleia, irá a perdição. Então tem a ver com palavra. Curiosamente, a arma número 1 da besta e do dragão é exatamente a boca. Apocalipse 13:11, falava como dragão. Apocalipse 13:15, para que a imagem da besta falasse. Apocalipse 16:3, da boca do falso profeta, da besta e do dragão, vi sair 3 espíritos imundos. Para e pensa. Morreu há pouco tempo atrás, agora eu gostaria de lembrar o nome dele aqui, mas eu não vou lembrar de cabeça. Um dos apologetas do Islã. Era um dos caras mais respeitados no mundo. Porque o cara era bom. Você sabe o que esse cara fez? Você pode colocar no YouTube, que você vai achar os vídeos dele, mesmo sem o nome. Coloca assim, apologeta do Islã, tem que ser em inglês, né? Porque eu acho que os vídeos são todos em inglês. Apologeta do Islã desafiando pastores evangélicos. Ele desafiou só os tops. Jim Swaggart, Rex Humber,
eu acho que John MacArthur, só nego grande. Ele desafiou publicamente esses caras para um debate ao vivo em canais de televisão a respeito da Bíblia e do Alcorão, de Jesus e Maomé. E é triste o que eu vou te dizer, ele calou quase todos eles. Os vídeos estão todos no YouTube para você poder assistir. Eu ia até trazer um desses vídeos, mas eu sabia que o tempo não ia dar. O vídeo menor que tem, eu acho que são 20, quase 30 minutos. Sabe como que esse cara morreu? Esse cara morreu em cima de uma cama, delirando, sem voz. Uma das cenas mais horríveis. Tem o vídeo dele também lá antes da morte. Ele deu, parece que um derrame, eu não sei exatamente, não lembro agora, eu sei que foi um problema que ele deu, que ele ficou meio doido e perdeu completamente a voz. Deus tirou a voz dele. Morreu num estado deplorável. Mas o cara era bom. O cara estudou todos os nossos defeitos. E ele ia arrebentando assim com os pastores. Pá. Ele citou textos bíblicos de cabeça, mais do que os pastores. Ah, mas está escrito também lá, está não sei o que lá, mas também lá no livro tal, Velho Testamento, Novo Testamento, tudo. Um verdadeiro apologeta do Islã. É disso que nós estamos falando. Então, o poder dessa besta está na boca, por isso que é boca de leão. O poder dela está na boca. Como é que o leão mata? Mata como? Boca. Vai na vítima, direto na jugular, no pescoço, pegou, acabou, morreu, está morto. Então a besta é igual ao leopardo, pés de urso, mas a boca é de leão. Aí 16:3 diz que da boca do falso profeta, da besta e do dragão saem 3 espíritos semelhantes a rãs. 3, não é 300 nem 3.000, 3. E esses 3 espíritos são suficientes para reunir todas as nações no Armagedon. 3 espíritos. Sozinhos eles fazem o Armagedon acontecer. São eles e os 4 outros que estão presos junto ao rio Eufrates, que são soltos naquele momento que Deus manda soltar, porque o propósito é de Deus. No final das contas, o propósito que está sendo cumprido aí é o propósito de Deus. Quem está entendendo? Amém? Eu vou parar por aqui, caso tenha alguma pergunta, não é? Tem mais coisa a cobrir, mas logicamente não adianta tentar avançar. Não quero também segurar vocês depois do horário. Então, paro por aqui. Quem tiver pergunta, por gentileza, faça na aula. Capítulo 16 de Apocalipse. Versículo 12. Apocalipse 16, 12. Lembra que eu expliquei que os selos é a versão estendida, as trombetas é a versão um pouco mais curta e as taças a versão um pouco mais curta. Todas as 3 versões terminam no Armagedon. Se você ler com cuidado, você vai perceber que todas as 3 versões terminam no Armagedon. Então aqui nós estamos lendo uma delas. E o 6º anjo derramou a sua taça, a versão das taças, sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. De novo o rio Eufrates, o problema está sempre ali.
E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Então, deixa eu pegar uma foto aqui para mostrar para vocês. Para vocês verem o que é o Vale de Jezreel, aonde será o Armagedon. Eu acho que tem até um videozinho aqui, ó. Acho que fomos agraciados. Todo aquele vale que você está vendo ali é o chamado Vale de Jezreel, que no Apocalipse aparece como Armagedon, não é? É aonde acontecerá a última batalha da história da humanidade. O que vai acontecer é que o povo do anticristo, ou o anticristo, ele vai fazer um acordo com Israel por uma semana, como disse Daniel, e na metade da semana ele vai quebrar o acordo. E vai se assentar no templo, que ele terá ajudado a construir, e vai se proclamar Deus. Os judeus não vão aceitar, e devem certamente acontecer outras complicações, e ele então se levantará, ele terá as nações na sua mão, né? Muitos o estarão acompanhando, não quer dizer que sejam todos, porque uma das coisas que ele vai fazer é invadir o Egito, então não significa que todos estarão com ele, mas muitos estarão com ele, e ele então trará um exército de 200 milhões de soldados até o Vale de Jezreel. Tá? E é nesse momento que Jesus volta com a igreja já, Jesus volta com a igreja, porque se Jesus não voltar, Israel é dizimado. Então Jesus vai abreviar os dias um pouco e voltar para que Israel não seja dizimado, porque a essas alturas o remanescente já está fugindo, correndo. Quem estiver na Judéia, corra para os montes, Jesus disse, porque vai ser uma tribulação como nunca vocês viram até então. Então Jesus tem que voltar naquele momento para poder salvar o remanescente, senão Israel é dizimado do mapa e tudo aquilo que todas as profecias de Israel a respeito de Israel estariam seriamente comprometidas se Israel, na verdade as profecias seriam destruídas, tudo iria por água abaixo, né? Então, esse aqui é o Vale de Jezreel, é um lugar imenso, você vê que é um vale. Hoje, boa parte dele é de fazendas, onde eles cultivam tomate, laranja, melões, e tudo naquela região. Mas é um lugar perfeito para uma batalha épica, é uma grande planície, um lugar imenso, gigantesco, e é ali que tudo acontecerá, a chamada Batalha do Armagedon. Essa batalha é no fim da grande tribulação, e no final, quando Israel estiver a ponto de perder,
Então Jesus volta e resgata o seu povo. Amém? Alguma outra pergunta? Seria uma terceira guerra mundial. Sem dúvida que seria. Não esperam porque eles não creem no Novo Testamento. Então, mas o que hoje eles esperam que o Messias vai vir para resgatá-los, mas vai ter essa batalha? Não, eles não creem nessa batalha porque eles não creem no Novo Testamento. Essa batalha está profetizada no Novo Testamento. Existem profecias no Velho Testamento que apontam para essa batalha, mas eles não reconhecem que esses textos apontam para o Armagedon. Entendeu? Alguma outra? Se não tem pergunta, é porque vocês entenderam tudo. Testemunhar, porque nós vamos estar voltando para o texto, inclusive aquele filme Deixado para Trás, ele mostra essa guerra muito fantástica. É. Mostra bem claro como que Jesus tem a luz dele, destrói. É, fantástico, fantástico. Vai ser assim mesmo. O que tem? O que você quer dos gigantes? Os anjos caíram, porque o texto diz assim, os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens. Tá? Mulheres. Os filhos de Deus. Hã? Ela tá- Não, na terra. Ué, os anjos caídos foram precipitados para a terra. Aí existem outras teses, mas é a mais plausível. Tem havido uma relação interracial, anjos caídos com mulheres, para gerar uma raça híbrida, que são os gigantes. Também é a única explicação plausível, que esses gigantes vão surgir de onde? Inclusive há filmes hoje que mostram, tem um filme chamado Demônios Fazendo Sexo com Mulheres. Tem filmes. Eu tenho um amigo que é um ex-satanista, né? E eles faziam, ele conta essa história de como os demônios vinham nas sessões do satanismo para poder coabitar com as mulheres. Entendeu? Mostrar para vocês aqui só para vocês terem uma ideia de esqueletos de gigantes que chegam a medir 13 metros. Então ali, olha o tamanho do cara ao lado da cova em relação ao tamanho do esqueleto. Agora você imagina. E tem um gráfico que eu não sei se estaria por aqui. Tem um gráfico que mostra esses esqueletos encontrados. Aqui, ó. Não, é o de baixo, peraí. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui. Então, o ser humano normal está lá, ó, 6 feet. Ali está um ser humano normal. Aí, esses esqueletos são esqueletos já encontrados, 25,5 feet ou 30, de cá, eu não sei exatamente, 36 pés. Agora, você imagina em proporção ao tamanho, quer dizer, Golias tinha 6 côvados e 1 palmo. Então, Golias tinha em torno de 3,20 metros, né? 3,20 metros daria o quê em feet? Daria uns 13 feet, né? Então, Golias estaria entre aquele 13 e o 19. Mas tem o rei de Bazã, Og, o rei de Bazã, que a cama dele era feita de pedra. Porque certamente não tinha como ele dormir em outro lugar, né?
E tem a medida dele lá, tem a medida da cama, não lembro agora, mas tem a medida da cama. Ele era maior do que Golias, muito maior do que Golias. Entendeu? Então, isso aí é verdade mesmo, a mídia não divulga, essas descobertas arqueológicas a mídia não divulga, não tem o menor interesse de divulgar coisas que confirmam a Bíblia. Alguma outra pergunta? Infelizmente, gigante é só homem. Não sei. É possível que existisse mulheres também. É possível. Porque você sabe como é que o Velho Testamento é. O foco é sempre na figura masculina. Bom, se não há nenhuma outra pergunta, nós vamos agradecer a Deus por ter nos sustentado aqui essas 8 semanas. Vamos agradecer o pastor Daniel, a Igreja Betesda. Quantos querem dar um aplauso ao Senhor pela Igreja Betesda? Pastor Daniel, que prontamente cedeu esse espaço aqui para o CETEG, para fazermos essa classe. Deus abençoe esta igreja carinhosamente. E nós vamos orar a Deus e vamos entregar os diplomas. Quem perseverou merece diploma. Não é verdade? Vamos agradecer a Deus. Pastora Soraya, faz aquela oraçãozinha relâmpago aí agradecendo ao Senhor.